nós vamos fazer a revisão da lição número 1. E essa lição, ela tem o propósito de nos dar a vista panorâmica do livro ou da carta de 1 João. Então, aqui nós estamos para fazer essa revisão. E eu acredito que vocês já descobriram o propósito desta carta. Quem lembra? 1 João, capítulo 5, verso 13. Então, no capítulo 5 de 1 João, no verso 13, nós temos ali o propósito principal da escrita desta carta. Quem gostaria de ler? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Amém. Então, este é o propósito principal de João escrever esta carta, para que nós saibamos que temos a vida eterna. E durante a observação desta carta, nós vimos que João estabeleceu certos critérios que precisam ser satisfeitos para que nós tenhamos a certeza da salvação. Não é verdade? Então, eu quero pedir para você pegar a sua folha que fala resumo das observações de 1 João. A paz do Senhor, irmãos. A paz, irmã Vani. A paz, irmã Vani. A paz do Senhor para todos. Nós vamos fazer a revisão da lição número 1 da carta de 1 João. E nós vamos começar pelo resumo de observações do 1 João, que está nessas folhas da apostila. Acharam? É a página 8. Nós já até fizemos separadamente e fomos fazendo semana após semana. E nós vimos quais são as primeiras impressões que já tivemos. E alguns irmãos participaram e agora eu quero fazer essa revisão com os irmãos deste resumo. Então, quais foram as suas primeiras impressões que você registrou nesta folha de número 8? O que João estava querendo mostrar através desta carta? Eu creio que João ele estava interessado em deixar claro para a sua igreja a respeito da salvação verdadeira e aquela salvação que não é verdadeira. Por que isso? Porque nós já sabemos que naquela época já havia heresias dentro da igreja. E nós sabemos que o gnosticismo estava ali e eles estavam dizendo que para ser salvo precisava receber uma revelação especial. Quem quer participar com uma outra informação a respeito das primeiras impressões que você teve a respeito desta carta? Você não registrou nessa folha? Página 8? Aqui, ó, página 8. Aqui o resumo
de observações de 1 João. É nessa folha aqui. Quem fez? O seu microfone está desligado, irmã Sônia. Eu acho que eu não tenho, irmã, essa apostila aí. É essa apostila a primeira lição que nós pedimos para imprimir junto com a carta. Deixa eu ver, irmã, peraí. Tem essa apostila, que é a 1 João, a carta de 1 João, e essa apostila que é da primeira lição de 1 João, primeira semana. Eu não tenho, não, irmã, essa. Depois a Natália vai passar para nós a segunda lição e nós vamos postar aí na classe e eu peço para os irmãos imprimir para poder fazer a lição de casa. Aí você vai sentir mais prazer, mais gosto de estar participando, de estar estudando a palavra de Deus, tá bom? Então, as primeiras impressões que João nos deu é de que ele estava muito interessado em deixar bem claro para a igreja que existe a salvação verdadeira e também paralelo ali a uma salvação que não era verdadeira, que era uma salvação pregada pelo gnosticismo e pelo docetismo. Essa aqui, ó. É, essa aí mesmo. Ah, então eu tenho sim. Eu até escrevi aqui, ó. Isso. Então, qual foi a impressão que a irmã escreveu? Que nós devemos ter comunhão com Deus, que nós devemos ter o amor para com os irmãos, que grande amor nos tem concedido o Pai de nos ter chamado de filhos de Deus. Isso, muito bem. Nós também percebemos que há uma urgência da parte de João para esclarecer algumas coisas que estavam sendo ali ensinadas na igreja. E como a irmã Sônia falou, o apóstolo João também estava interessado em deixar bem claro a respeito do amor fraternal. Ele também queria passar para a igreja a segurança de que nós podemos ter certeza da nossa salvação. E assim, ele iria tirando todas as dúvidas que o gnosticismo e o docetismo estavam ali lançando sobre o evangelho naquela época. Nós precisamos lembrar que aquela época era a época da primeira igreja. E as primeiras igrejas que estavam nascendo na Ásia Menor. Então era muito fácil o engano, entrar e ficar ali agindo no meio das pessoas. Então tem ali João, interessado de transmitir segurança, de transmitir certeza no mundo de incerteza como nós vivemos hoje. Quem é o autor desta carta? Observando o livro, quem nós descobrimos que ele é? O capítulo 1 fala bem claro quem ele é. Aquele que ouviu, que viu, que apalpou, que deu testemunho, que anunciou, que contemplou. Isso.
Então, nós podemos dizer que era alguém que estava lá, né? Então, era uma pessoa bem próximo de Jesus, para poder ver tão perto, pôr a mão, contemplar. Então, nós vemos ali uma pessoa que conviveu com Jesus. Ele estava lá, presente. E ele também é uma pessoa que disse que experimentou a manifestação da vida. E que esta vida também foi manifestada a outras pessoas. Não só ele, mas outras pessoas também tiveram esta manifestação, esta experiência com a vida. Isso também a gente vê que vai refutando as colunas do gnosticismo, que estavam afirmando que para ser salvo tinha que ter uma revelação especial. Eu quero pedir um irmão ou uma irmã para ler 1 João, capítulo 5, verso 13. Novamente. 1 João 5,13? Isso, Felipe. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Amém. E o Evangelho de João, capítulo 20, verso 31. Aqui nós vamos ver uma semelhança no propósito da carta de 1 João com essa declaração de João no seu Evangelho. João 20, verso 31. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Isso. Então, nós vemos, né, claramente aí uma semelhança entre o propósito da carta de João, primeira carta de João, e o Evangelho. Isso, como nós já falamos em uma outra live, dá para nós uma base para entendermos que quem escreveu 1 João foi também o discípulo João, discípulo de Jesus. Né, irmã Sônia? E quem é o destinatário? Quem é o destinatário? Para quem João escreveu esta carta? Para quem João escreveu? Para a igreja? Isso. Baseado em quê? Explica, irmã Vani. Porque estava acontecendo a heresia na igreja. E aí ele entra para poder orientar o povo de Deus, para que eles tivessem, né, ele pudesse estar sinalizando que eles deveriam ter cuidado com tudo que estava acontecendo ali. Isso. E nós sabemos que é para a igreja, porque eles chamam os seus leitores de amados, de irmãos, filhinhos. Essa é uma forma de tratamento, né, dentro de uma igreja. A família de Deus se trata assim, né, carinhosamente. E que tipo de literatura é? Carta. Isso, obviamente, né, bem obviamente é uma carta. E nós sabemos disso porque o próprio autor cita várias vezes
a frase eu vos escrevo. Certo? Concordam? E nós já falamos e vamos repetir para ficar bem gravado qual é, então, o propósito da escrita da carta de 1 João. Agora eu vou falar sem ler na Bíblia. Para que saibamos que temos a vida eterna. A vida eterna. João falou: estas coisas vos escrevo, para que saibais que tendes a vida eterna. Estas coisas, ali está falando no capítulo 5. E dali para trás, ele está se referindo a estas coisas que eu vos escrevi, é para que você saiba com certeza que você tem a vida eterna. Muito lindo, né, irmãos? Além deste propósito primário, principal, existem outros propósitos secundários que sustentam esta afirmação de João. Eu estou te escrevendo para que você saiba que você tem a vida eterna. E ele deu outros propósitos secundários que sustentam isso. E nós vamos ver neste momento. E eu peço que todos vocês fiquem atentos, peguem a sua Bíblia e vamos ver o que a palavra nos diz. Então, um dos propósitos mencionados na carta de 1 João, que vai sustentar este propósito primário, está registrado também no capítulo 1, verso 4. Quem lê? Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Amém. Então, aí tem um propósito secundário. Qual é? Alegria completa. Isso, ter a alegria completa. No capítulo 2, no verso 1, nós também temos um outro propósito secundário desta carta. O que João diz? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Obrigada, Nuvani. Então aí, João está dizendo para que também ele está escrevendo esta carta. E é para quê? Para que não pequeis. Isso, muito. Para que nós não pequemos. Olha que coisa mais linda. Para que eu saiba que eu tenho a vida eterna, para que a minha alegria, para que a nossa alegria seja completa, e também para que nós não pequemos. Outro propósito secundário está em capítulo 2, versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Isso. Então, João também está escrevendo esta carta para que nós guardemos os mandamentos de Deus. Ele está sempre nos lembrando desses mandamentos, destes ensinamentos.
um deles é que nós devemos nos amar e cuidar um do outro. No verso 8, Filipe, capítulo 2. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amém. Então, ele também está escrevendo esta carta para que nós não andemos nas trevas. Olha que lindo. Se nós preenchermos todos os requisitos que João coloca aqui na sua carta, nós podemos não pecar, não viver na prática do pecado e também não andarmos em trevas. Olha que maravilha, irmãos. Quem pode nos dar essa segurança a não ser Deus através da sua palavra? E como Filipe está no capítulo 2, vamos ver o verso 15 também. Verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso. Então, nós vemos também aqui que João escreveu esta carta para que nós não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando fala para nós não amarmos o mundo, parece que dá um contraste com o Evangelho de João, no capítulo 3, que diz que Deus amou o mundo. Mas aqui está falando para nós não amarmos as concupiscências que há no mundo. Mas nós devemos amar as pessoas, mas não amarmos aquilo que o mundo tem para oferecer, porque estas coisas vão passar, elas são passageiras, e elas são efêmeras, e elas não podem satisfazer a nossa alma de verdade. Então, João escreveu esta carta para nos ensinarmos a amar a Deus e não amarmos o mundo, porque o mundo passa. Este capítulo 2, ele também nos lembra sobre o assunto do amor. E ele diz que nós devemos amar os irmãos. Não amar o mundo, mas amar os irmãos. Amém? Olha quanta coisa a gente já vai aprendendo só fazendo uma revisão. Não é verdade? Nós já vimos tudo isso. Mas fazendo essa revisão do resumo de 1 João, Deus traz tantas verdades à superfície para nós. Agora nós vamos ver qual é o relacionamento, quer dizer, qual é a relação desses propósitos secundários que foram mencionados com o propósito principal de 1 João, que está no versículo 13 do capítulo 5. Então, vamos ver a relação, o relacionamento. É o que, se nós satisfizermos todos esses critérios, temos e podemos dizer com certeza que temos a vida eterna. Então, o primeiro propósito não vem sempre acompanhado da palavra eu vos escrevo. Então, os propósitos nunca
vai vir sempre acompanhado desta expressão, eu vos escrevo. E nós vamos ver isso no capítulo 2, verso 3. Existe um outro propósito aí também. Capítulo 2, verso 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Isso. Então, nós sabemos, nós podemos saber que conhecemos Deus. Quando? Quando guardamos os seus mandamentos. Guardamos seus mandamentos. Isso, quando guardamos os seus mandamentos. No capítulo 3, os versos 15 e 16. Todo que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos de dar a vida pelos irmãos. Isso. Então aí tem um outro propósito. Nós podemos saber que temos a vida eterna através do modo com que nós amamos os nossos irmãos. E uma coisa muito séria, que quem não ama é considerado como um homicida. E um homicida não tem lugar no reino de Deus. Então, o amor é um dos requisitos, né? Os critérios para a gente olhar para a gente e ver que temos a vida de Cristo, a vida de Deus permanente em nós. Capítulo 4, verso 13. Então, ele nos deu o seu Espírito. E por isso, nós sabemos que temos a vida eterna. Estão percebendo, irmãos? Como vai ficando claro, claro, claro. É a palavra de Deus quem nos diz isso. E o outro propósito secundário, que não vem acompanhado da expressão eu vos escrevo, está no capítulo 5, no verso 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que deu seu Filho. Testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém. De novo. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Amém. Então, Deus dá testemunho de que Jesus Cristo é o seu Filho. Quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, nós vimos lá na hora do batismo, Deus dando testemunho que Jesus era o seu Filho, quando ele disse, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quando nós cremos nesta expressão, né, de Deus, esse testemunho de Deus vem fazer parte da nossa vida, está em nós, passa a estar em nós, no nosso espírito, impresso no nosso espírito. E isso João está dizendo para a gente, olha, se você crê, você tem o testemunho de Deus em você. Então você está dizendo que Deus falou a verdade.
Mas quem não crê está falando que Deus é mentiroso. Olha que falta grave, chamar Deus mentiroso. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você tem o testemunho de Deus em você. É isso que João está nos dizendo. Agora nós vamos trabalhar aquela folha das palavras-chave de 1 João. Tá? E eu quero lembrar para vocês que as palavras-chave Deus usa. E Ele usa muito, porque Ele sempre repete. Por que isso é importante, Martinha? Porque através das palavras-chave, Deus revela para nós as suas verdades. Então vamos ver quais as verdades que Deus quer nos revelar através destas palavras-chave que nós marcamos na carta de 1 João. Qual foi a palavra-chave? Agora você olha lá na sua folha de palavras-chave. Mas você vai pegar a página 11 e a página 13. Porque nós trabalhamos com as palavras-chave nestas páginas. Qual foi a palavra-chave do capítulo 1? Comunhão. Isso, comunhão. Por que será que o autor repete essa palavra? Neste capítulo, nós vemos um dos motivos para que João anunciou. E ele disse que estava anunciando, nós já vimos, né, que era para ter alegria completa. Mas ele disse que através da comunhão nós participamos da vida de Deus e da vida de Jesus. Então ele disse: eu vos anuncio, eu tenho prazer de anunciar para vocês tudo que eu vi, tudo que eu vi, tudo que eu contemplei, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo e também com os outros. Então, nós podemos ver aqui que comunhão é muito mais do que uma reunião fraternal. É nós participarmos da vida de Deus e de Cristo. Isso é koinonia. E quando nós participamos da vida de Deus, nós podemos dizer que temos certeza da salvação. Porque é a vida de Deus, é a vida de Cristo em mim que gera vida no meu espírito, que recria o meu espírito que nasceu separado de Deus, que nasceu morto. Então agora eu recebo a vida, eu recebo comunhão, koinonia, com o Pai, com o Filho e com todos os irmãos que, como eu, creio. Amém? Vamos ver primeiro. O que é para fazer nesse quadro? Hã? O que é para fazer nesse quadro? Nesse quadro aqui, você vai escrever o título do temas e títulos. Nesse de cima, palavra-chave, já está como... Não, aqui foi só para você marcar quantas vezes
você encontrou estas palavras-chave nos capítulos e no livro todo. Agora nós estamos trabalhando aqui embaixo o título e o tema, títulos do capítulo, do livro e o tema do livro e do capítulo. Entendeu? Aqui, aí nesse capítulo 1 aqui tem que escrever comunhão? No capítulo 1, no título, você escreve comunhão. E o tema, o que é? O tema nós vamos conversar. Então, nós estamos falando já sobre ele. O tema, normalmente, ele é expresso em uma sentença que fala tudo a respeito daquele assunto. Então, nós vimos que neste livro de 1 João e no capítulo 1, o assunto principal é sobre a comunhão. E que foi escrito para que nós tivéssemos comunhão com o Pai, com o Filho e com os outros. E isto foi para nos mostrar que temos a certeza da salvação. Aí, se você pode escrever com a sua palavra dentro ali do quadradinho que está escrito temas, mas do capítulo 1. Entenderam? Entendeu, Kelinha? Entendi. Vamos ver no capítulo 1, versos 6 e 7. E o que ele nos mostra? Capítulo 1, versos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso. Então, você também pode usar como tema deste capítulo o seguinte: que João está nos mostrando que nós não podemos ter comunhão com Deus, com Jesus, e andarmos em trevas. Isso seria o tema, seria um resumo de todo o capítulo. Entendeu? No capítulo 2, qual foi a palavra-chave? Permanecer. Isso, permanecer. Então, vamos ver capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Isso. Então, o tema, o título seria Eu Vou Permanecer. Como no capítulo 1, eu tenho comunhão. Ou nós temos comunhão, ou vamos permanecer. E o tema do capítulo 2 pode ser o seguinte, baseado nesse versículo: que não adianta apenas dizer que andamos na luz, que temos a vida de Deus, se isso não é demonstrado na nossa vida, no dia a dia. Não adianta apenas dizer. Quantos crentes nominais a gente conhece que vive dizendo, mas quando a gente olha na vida deles, a gente não vê Cristo, não vê Deus. Então, este capítulo está mostrando que não adianta apenas dizer que andamos na luz,
que andamos com Ele, que temos comunhão com Ele, se a nossa vida não demonstrar. Vamos ver um outro tema no capítulo 2, verso 10. Uma Martinha. Sim. Só que na minha Bíblia não está escrita essa palavra permanecer. Qual que é? Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, tem uns problemas assim de tradução, irmã Sônia. Tem algumas traduções que foram tiradas palavras-chave. E aí a gente perde o foco real da palavra de Deus. Porque esta palavra permanecer, ela é importante, é uma palavra-chave para nos mostrar que nós permanecemos. Porque existe a teoria do calvinismo e existe a teoria dos armenianos. Um diz que não perde a salvação, outro diz que perde a salvação. E aí nós estamos vendo que Deus disse que se nós preenchermos todos esses requisitos, nós permanecemos. Não vamos perder. Entendeu, irmão Sônia? Então vamos ver o verso 10. Capítulo 2, verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Isso. Então, nisto, tudo isso que foi dito, da luz, de andar como ele andou, quem pratica, quem ama, anda na luz. Então, está dizendo que temos a vida eterna e vamos permanecer na luz. E como sabemos disso? Se amamos os irmãos. Olha que lindo. Então, olhe, você tem amado seu irmão? Se não, perdoa. E ame-o. E decida estar com ele, para que ele seja o melhor. Esse é o tipo de amor que Deus requer de nós, seus filhos. Permanecer com a pessoa para ajudá-la a ser melhor. Mas não é bater no peito, eu. Não. É continuar caminhando junto. Tem gente que fala assim, eu perdoo, mas eu não quero mais falar, não quero mais andar, não quero mais conviver. Aí eu te pergunto, já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Todas as vezes que nós pecássemos, ele falasse, tá bom, eu te perdoo, mas não quero mais saber de você. Segue sua vida. Que amor é esse? Amor é perdão. Quem perdoa, ama. Quem ama, perdoa. E o modelo de amor é o amor de Deus, não é o dos outros. Eu não consigo entender como podemos dizer que amamos e não temos condições de perdoar e continuar crescendo junto. Porque se aquilo que aquela pessoa fez para a gente fosse prejudicar o processo de Deus na nossa vida, Deus teria impedido. Ele não impediu. É para a gente crescer junto, para a gente amadurecer junto. E em amor. Aí o mundo vai ver e vai acreditar que ser cristão é de ser diferente. Fulano fez o que fez e fulano continua amando, continua amando, continua amando. Tá junto. Então, nós podemos ter certeza da vida eterna, permanente em nós, quando nós amamos o nosso irmão.